Las Vegas hoje é uma miragem de neon e vidro, um império de entretenimento que brotou da areia árida de Nevada como uma prova da audácia humana. Mas antes das luzes e dos bilhões, o deserto era apenas um cemitério de promessas não cumpridas, vigiado por coiotes e pelo sol implacável. No centro da criação dessa Babilônia moderna estava Benjamin Bugsy Siegel, o homem que sonhava em cores enquanto o resto do mundo vivia em preto e branco. Bugsy não era apenas um gangster. Ele era um visionário com o temperamento de um fusível curto e os gostos de um imperador romano. Quando ele convenceu a comissão a investir milhões no Flamingo, ele não estava apenas construindo um hotel. Ele estava vendendo um futuro onde a máfia não precisaria mais se esconder em becos escuros, mas reinaria em palácios de mármore. Contudo, o problema dos visionários é que eles raramente sabem contar moedas. E Bugsy tratava o dinheiro dos chefes de Nova York como se fosse confete em um desfile. Em 1947, o Flamingo era um buraco negro financeiro que engolia dólares e devolvia apenas desculpas. Meyer Lansky, o calculista frio e melhor amigo de infância de Bugsy, tentou avisá-lo. Lucky Luciano, do seu exílio na Itália, observava as planilhas com uma fúria crescente. No submundo você pode ser um gênio, pode ser um herói, pode ser um irmão, mas você nunca, sob circunstância alguma, pode ser um mau investimento. Quando a auditoria final das contas do hotel revelou uma discrepância de 6 milhões de dólares e o cheiro de traição de sua amante Virginia Hill, o destino de Bugsy foi selado. Esta é a história de como a maior aposta da história do crime organizado terminou não com o tilintar de uma roleta, mas com o estalo seco de uma carabina M1 atravessando uma janela em Beverly Hills, provando que na contabilidade da máfia, o balanço final entre o débito e o crédito é sempre resolvido com uma única bala no olho. Benjamin Siegel odiava ser chamado de Bugsy. Para ele, o apelido sugeria que ele era louco, instável, um cão raivoso que precisava de coleira. Ele preferia se ver como o gangster de Hollywood, o homem que jantava com Cary Grant e flertava com as maiores estrelas do cinema. Mas a verdade é que havia um fogo selvagem dentro dele que ninguém conseguia apagar. Quando ele se mudou para a Califórnia para expandir os negócios da máfia na costa oeste, ele se apaixonou pelo deserto. Ele viu o Flamingo não como um cassino, mas como seu legado. Ele queria o melhor mármore da Itália, as melhores palmeiras importadas, os sistemas de ar-condicionado mais caros já fabricados. O orçamento original de 1,2 milhão de dólares saltou para 6 milhões em poucos meses. Bugsy dizia que eram custos de construção, inflação e atrasos. A comissão, liderada por Meyer Lansky e Lucky Luciano, começou a suspeitar de algo muito mais sinistro. Que Bugsy e sua namorada ardilosa, Virginia Hill, estavam desviando dinheiro para contas secretas na Suíça. Meyer Lansky era o escudo de Bugsy. Eles cresceram juntos nas ruas violentas do Lower East Side, formaram a Bugs and Meyer Mob, e eram mais do que parceiros, eram irmãos de sangue. Durante as reuniões da comissão no Hotel Nacional em Havana, Lansky defendeu Bugsy repetidamente. Deem-lhe mais tempo, pedia Meyer, com a voz calma escondendo sua própria ansiedade. O Flamingo vai ser a galinha dos ovos de ouro. Ben é apenas um pouco extravagante, mas o tempo é uma mercadoria cara no crime organizado. No Natal de 1946, Bugsy abriu o Flamingo às pressas, sob uma tempestade rara no deserto. Os luxos estavam inacabados, as estrelas de Hollywood não apareceram e o cassino perdeu 300 mil dólares na primeira semana. Para os chefes de Nova York, que tinham investido economias de uma vida de crimes naquele projeto, a paciência acabou. A auditoria não foi feita por contadores de terno, mas por homens que entendiam de balística e traição. Em junho de 1947, a sentença foi assinada. Não houve um julgamento formal, apenas um consenso silencioso entre homens que não aceitavam ser feitos de idiotas. Bugsy estava em sua mansão alugada em Beverly Hills, na 810 North Linden Drive. Ele se sentia seguro, cercado pelo glamour da Califórnia, longe do alcance das mãos frias de Manhattan.
Ele achava que sua amizade com Lansky era um seguro de vida eterno. Naquela noite de 20 de junho, Bugsy estava sentado em um sofá de flores lendo o jornal Los Angeles Times. Ele estava relaxado, vestindo uma camisa leve, aproveitando a brisa da noite. Ele não ouviu o movimento nas sombras do lado de fora da janela de vidro. Ele não viu o cano da carabina M1 se projetando através da folhagem. O atirador era um profissional, um fantasma enviado para equilibrar os livros. Ele não hesitou. Ele disparou 9 tiros em rápida sucessão. O vidro da janela explodiu em 1000 fragmentos de diamante. Bugsy nem teve tempo de largar o jornal. 2 balas atingiram seu peito, mas foi a terceira que se tornou o símbolo daquela execução. O projétil atravessou o olho esquerdo de Bugsy, com tamanha força que o globo ocular foi arrancado da órbita e arremessado a 5 metros de distância, pousando intacto sobre o balcão da sala de jantar. Foi uma mensagem anatômica. Você não viu o que deveria ter visto. Você fechou os olhos para a lealdade por causa da ganância. A morte de Bugsy Siegel foi o fim de uma era e o início de outra. No momento em que seu corpo ainda estava esfriando no chão da mansão em Beverly Hills, 3 associados de Meyer Lansky entraram no Flamingo em Las Vegas e anunciaram que o hotel agora estava sob nova gerência. Não houve protestos. Os funcionários sabiam que o dono original não voltaria. Meyer Lansky, dizem as lendas, chorou pela perda de seu amigo, mas nunca questionou a necessidade do ato. Para Lansky, os números eram sagrados. Se o balanço não fechava, alguém tinha que pagar a diferença com a própria vida. Bugsy Siegel tentou ser maior que a organização que o criou e descobriu da maneira mais violenta possível que ninguém é grande o suficiente para sobreviver a um erro de cálculo da máfia. O Flamingo acabou se tornando o sucesso que Bugsy previu, gerando bilhões de dólares para o sindicato nas décadas seguintes. Mas o nome de seu criador foi apagado das placas oficiais por muitos anos. Bugsy tornou-se um fantasma que assombra os corredores de neon, um lembrete de que o deserto não perdoa desperdícios. Ele queria ser um deus em Las Vegas, mas terminou como uma estatística de necrotério em Los Angeles. A bala no olho foi o ponto final de uma narrativa de excessos. Lucky Luciano, do outro lado do mundo, apenas acenou com a cabeça quando recebeu a notícia. O investimento estava seguro, a ordem estava restaurada e a contabilidade, finalmente, estava em dia. A lição de Bugsy Siegel permanece gravada no asfalto da Strip. Em Las Vegas, a casa sempre ganha, e se você tentar roubar a casa, ela tira muito mais do que suas fichas. Ela tira sua visão e sua vida.